Olá, meus amigos queridos, sou o Sidney. Vamos comentar, em forma de preleção ou pequena palestra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos prosseguindo com o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro bendito que tem 28 capítulos. Nós estamos no 5º. E esse 5º capítulo é um capítulo considerável. É um capítulo muito bom, porque nós precisamos entender os bem-aventurados, os aflitos, e cujo bem-aventurados aflitos se divide em itens que Kardec coordenou e nos deu a possibilidade de estudar, colocar esse enfoque espírita, né? Que ele mesmo nos ajudou a compreender. Pois bem, nós vamos hoje comentar o item 12, 13, 18 a 20, 23, 26, 28 e 30, que é um capítulo importantíssimo, item importantíssimo. E vamos abordar um assunto de extrema importância, muita importância mesmo, a valorização da vida, na visão espírita. E a valorização da vida é um assunto que exige muita preocupação das nossas autoridades governamentais, de ONGs específicas, dos nossos líderes religiosos. Por quê? Porque a vida é o maior capital que nós temos enquanto nós estamos aqui no planeta Terra. E as nossas emoções, em nossas emoções existe uma visão a qual acatei, que eu li não sei aonde, que existe um vazio que se chama elo perdido. Eu coloquei esse elo perdido para que possamos entender e colocar em evidência nas nossas emoções quem somos nós, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim para onde eu vou. E olha, o grande filósofo Sócrates assim deixou em sua filosofia: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque os líderes religiosos valorizam a fé de uma maneira assim, louvando, adorando, pedindo graças aos céus para o nosso bem-estar, ou mesmo a uma entidade, ou santo, né? Eles santificaram, canonizaram. E não consegue olhar a si próprio. Pois Kardec nos deu uma luz tremenda nesse elo perdido. Nascer, viver, morrer, renascer é a lei. E nas entrelinhas, revigora os ensinamentos de Jesus, que é o cristianismo, que é a pura ciência espiritual. Acredita-se que 800 mil pessoas sucumbem suas vidas no mundo por ano. Só que no Brasil, 11 mil. Cujas pesquisas, a classe jovem e a terceira idade causam muita preocupação. E diante do expressivo número de acontecimentos, existe uma ética na mídia da não divulgação exata das pesquisas em torno do assunto, que é providencial, né? Eu assisti uma palestra no jornalista global André Trigueiro, o qual se preocupou em escrever um livro em torno do assunto. Eu assisti uma palestra dele no Iguatemi, né? Ele dando autógrafo desse livro. E eu levei em consideração, copiando o que ele disse, perguntar para as pessoas: o que representa a vida para você?
Uns responderam: eu amo a vida, amo viver, amo a natureza. Para mim, tudo é bom. Já outros responderam: olha, a vida para mim é uma oportunidade de crescimento intelectual, tanto na vida profissional quanto moral, né? Outros, de acordo com os ensinamentos dos líderes religiosos, entenderam que os ensinamentos de Jesus é uma possibilidade da sua salvação, ou da minha salvação, tendo fé. Agora se pergunta, o que é salvação? Fica divagando. Mas a filosofia espírita entra no seu conteúdo, entra no mérito da vida. Sendo assim, a vida presente é um momento passageiro, levando em consideração que somos seres de busca, trabalho da busca da perfeição espiritual. E o discípulo de Jesus, João, registrou no seguinte capítulo 16, versículo 33, o que Jesus deixou em evidência. Se me amais, guardais os meus pensamentos. Nesse mundo só tereis aflições. Tende ânimo, tende fé, eu venci o mundo. Vamos vencer esse mundo? Como estamos a perceber, esse mundo é de muitas provas, muitas expiações, que nos deixa aflitos. Nunca deveremos pensar que nós estamos aqui para praticar um simples turismo. Não, não. Aqui é um momento que devemos considerar como um cristão, que não é um hotel fazenda. É um momento de trabalho da evolução espiritual. Aqui podemos reduzir alguns momentos de felicidade, mas uma felicidade passageira, por vezes uma felicidade comprada, um pacote de turismo, né? Mas aqui é uma luta atrás da outra para diminuir as nossas imperfeições. No geral, estamos aqui, para muitos, até para concluir projetos que não puderam ser concluídos em encarnações anteriores, porque a espiritualidade achou que não era momento, tanto individual quanto coletivo. E aqui nós nos reencarnamos para nos aproximar dos nossos desafetos. E tudo aqui tem seu tempo, com certos olhares do mundo espiritual. Um detalhe que nos leva a muitos conflitos: o relacionamento social e o relacionamento familiar. A família é o laboratório dos espíritos. A família é um lugar de eterna tolerância, eterno perdão, eterna indulgência. O item 14 desse capítulo, Kardec faz um comentário interessante, cujo capítulo ele deu: a desvalorização da vida e a loucura. Kardec colocou em evidência a palavra resignação, o qual hoje escutamos muito a se falar como resiliência. Quando praticamos a resignação de uma maneira de encarar a vida, com as suas dificuldades, tendo fé no futuro, tendo ânimo, tendo paciência, tendo tolerância, entendendo que a vida não começa por aqui nem termina, ficamos mais serenos, ficamos mais sociáveis. Jamais vamos nos adoecer a ponto de entrar em loucura e sucumbir à própria vida.
ou a presente vida, que é um presente, a misericórdia do nosso Criador. E Jesus também deixou claro: sois pequenos deuses. Sendo um pequeno Deus, nós somos uma semente. Somos uma semente de um espírito que chega à perfeição. Baseado justamente no que Jesus disse. João, capítulo 10, versículo 34. Sois pequeno Deus. Tudo o que eu faço farão também. E ele diz que não é certo sucumbir à vida, o qual geralmente é devido a certas comoção realizada por certas vicissitudes, drogas, que inebriam a nossa composição emocional e espiritual, nos tirando a lucidez, nos levando a fatos sem volta na vida material. Diz ele que qualquer ato no sentido efetuado por embriaguez, tornando-se loucura, podemos chamar de um ato inconsciente. E a causa é o descontentamento, que a pessoa não consegue suportar. E geralmente esses que cometem, que não valorizam a vida, são reincidentes. O fato é que esse campo em que vivemos é mesmo de muitas provas. A maioria suportam, outros desistem. Aqueles que param para pensar conseguem usar a razão, entendendo que melhores dias virão. Não se desespera a ponto, porque entende que a vida humana é passageira. Somos seres gregários. E o nosso caderninho de lição sempre será o outro. Aqui não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Aquele que não crê na eternidade, crê que tudo acaba com o término da vida presente, é claro que fica oprimido, desgostoso no seu infortúnio, acreditando que na morte física tudo se acaba. Todas as misérias da vida terminam. Ledo engano. A simples dúvida sobre o futuro, ideias materialistas, são os maiores excitadores da não valorização da vida, o qual representa uma covardia moral diante da misericórdia dada pelo nosso Criador, que é mais uma oportunidade que se chama reencarnação. Aos pensadores que inoculam ideias que nada existe após a morte física, essa propagação materialista representa um veneno lento ou letal que leva a grande número de pessoas pensando em desistir da vida presente. Temos tantas passagens boas, novas de Jesus, que nos dá a possibilidade de não ser materialista, quando Jesus diz, que já foi exposto: se me amais, guardai os meus ensinamentos. Se você é cristão, acredite no que Jesus falou, Jesus disse, em todos os momentos das suas dificuldades aqui na vida. Temos que acreditar nesse Espírito único, o mais perfeito que existiu entre nós, valorizar suas palavras, porque não ficaremos. Ou então, se nós não valorizarmos as palavras de Jesus, ficaremos sem eira e sem beira, a vagar pela vida, sem um objetivo sério, sincero. Para aquelas pessoas que querem uma vida mais harmoniosa, trabalhem nascendo do bem, só do bem. Procurem ser voluntário nas áreas que existem carências em todas as formas, porque verão que o seu sofrimento não é o maior de todos. Porque sempre achamos que a nossa dor é maior que a do outro.
Temos carências nas casas de repouso, temos carências hospitalares, temos carências com pessoas que estão cumprindo pena devido a ter cometido delitos. Temos carências com os moradores de ruas, sem teto. Temos carência em lares tumultuados pelos conflitos de relacionamentos desgastados. Temos carência nas casas de apoio aos dependentes de vícios diversos. Se um dia nós estiver sofrendo um desses itens em evidência, se quiser superar suas dores, suas desarmonias, vamos nos esforçar a ser fraterno, voluntário para aqueles que sofrem mais do que nós. Essa é uma santa medicina para sair desse estado de alma. Todos que estão na Terra cumprindo mais uma etapa de vida têm algo a ser melhorado. Ninguém é tão mau que não tenha algo de bom para dar. A oportunidade não falta quando queremos a luz da medicina, tanto espiritual quanto material. O que está faltando quando estamos nessa etapa negativa da vida é força de vontade, ânimo, elevar nossos pensamentos ao nosso Criador, lembrar das luzes de Jesus no Sermão do Monte. Assim vamos nos ajustando às nossas emoções espirituais, vamos observando que o caminho existem irmãos de jornada muito mais sofredores. Vamos nos livrando de pensamento que nos incomoda a ponto de pensar que somos, mais sofredores do que os outros, cujo procedimento pode levar até a loucura. Vamos nos livrar da pré-depressão ou da depressão, que é um estado de alma que por vezes nos deixa fragilizado. Existe um questionamento, aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer suicidar-se, vai à luta, vai a campo de batalha com o pensamento de torná-la a vida mais útil, com o objetivo de querer salvar a vida dos outros. Um verdadeiro kamikaze. Mas, para Deus, tudo depende da intenção. Que o homem se mate para forçar-se a matar, o objetivo será sempre abreviar a vida. E assim nós chamamos de suicídio intencional. Aquele pensamento que a morte servirá para alguma coisa é ilusório. É suicídio. Espiritualmente, terão sérias consequências quem assim agir na vida espiritual e na próxima reencarnação. Dependendo do órgão ofendido na matéria, ao alterar a vida do corpo, numa próxima reencarnação poderá vir com sérias lesões, os quais poderão deixá-los a vida toda incapacitado para ter uma vida normal, com muitas dificuldades. Uns virão cegos, outros surdos, outros deformados, outros com patologia orgânica grave. Mas existem exceções. Existe espírito que escolhe provações, escolhe expiações. E assim se dá quando há a intenção de tirar a própria vida. Existem outros questionamentos, outros. Um homem que se expõe a um perigo eminente para salvar vidas de seus semelhantes, sabendo, correndo risco, pode ser considerado, por exemplo, uma profissão como o de bombeiro, não pode ser considerado um suicida, mas um trabalhador para o bem, quando não há intenção de procurar a morte, e sim salvar aqueles que estão à beira da morte. Mas surgem algumas perguntas. Mas quem pode ter certeza dessa afirmação?
São Luís nos afirma, quem disse que a providência divina não reserva um meio inesperado de salvação em um momento crítico. Quem disse? Frequentemente pode ele querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia do golpe fatal. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e o sacrifício que se impõe contribui para o bem-estar do próximo, moralmente, por exemplo, dão uma submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espiritual pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los dos desesperos das suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. E hoje a filosofia espírita trata esse assunto de uma maneira objetiva, quando se acredita na vida futura. Quem não acredita numa vida futura vive uma vida puramente material. Puramente. Pois não é só o suicídio em questão, mas também toda uma situação ligada a ele. Quando existe uma questão da não valorização da vida no conjunto familiar, existem profundas questões, existem profundos sofrimentos, ligações, questões que poderiam ser resolvidas familiarmente. O suicida não vai acabar com seus problemas. É engano. Ele vai transformar em problema para ele e para os que ficam. Deus seria injusto com seus filhos se não desse a oportunidade de repensar nos seus erros e acerto. Temos um livre-arbítrio. Aqui na Terra, de posse de um corpo para o trabalho, a busca do progresso, deveremos no meio social uma comoção na maioria dos acontecimentos. Deveremos ter. Não suportar pressões das suas aflições, fugindo dos pressupostos que tudo acaba tirando a vida física, sem se importar com as parentelas. A falta de um componente na família, a vida nunca mais será a mesma. E para acabar com esse sofrimento da desvalorização da vida, perdemos um riquíssimo momento como encarnado que Deus nos privilegia. Somos privilegiados. Nas mesas mediúnicas, temos relatos interessantes que nos levam a entender e fazer uma profunda reflexão de quem passa para o mundo espiritual de uma maneira trágica, intencional. O porquê de um suicídio intencional há diversas explicações e ligações de um passado distante a ponto de vista pessoal, bem como familiar. A exemplo de uma mãe que perde um filho em certa circunstância, ou nessa circunstância, tem um profundo significado. É uma dor horrível para uma mãe que deu a possibilidade de mais um corpo para esse espírito vir para a Terra. Divaldo Pereira Franco nos recomenda e lembra que Deus é infinitamente bom. E nesses casos, o poder da prece a favor dos desencarnados pelo suicídio é muito importante. O suicida, ao entrar no mundo espiritual, precisa de muitas energias positivas. Precisa. Chico Xavier costumava dizer que a prece a favor até de um filho arromba a porta dos céus, que virá para aqueles que precisam. Em 1939, conta ele que tinha uma irmã que havia se suicidado, pelo qual ele orava muito. Tempo depois, ele começou a ter um pensamento na visitação das casas das pessoas carentes, como já foi dito antes.
Conta Edivaldo que um dia, ao pegar o jornal em Salvador, se deparou com uma manchete chocante, muito chocante. Uma notícia estampada que era de um senhor que havia perdido o emprego e ficou desesperado. Há de se raciocinar que era um pai de família, talvez com contas a pagar, filho, esposa. E no desespero perdeu a razão, entrou na fase de loucura. Resolveu suicidar-se. Foi até uma estação de trem e se jogou à frente. Divaldo, ao ler tal passagem, ficou comovido. Resolveu, então, anotar o nome da pessoa em sua agenda. Mas rezava por ele, orava por ele, todos os dias. Mas em situações de fragilidade espiritual, Divaldo costumava fazer prece aos necessitados mesmo, mas de vez em quando a intuição lhe guiava a fazer uma triagem, descartava alguém que ele achava já bem assistido e já tinha sido recuperado. Mas um dia, Divaldo, eram às 3 horas da manhã, ele não estava assim muito bem, muito pensativo, incomodado, dizia ele, uma espécie de pré-depressão. Em pé na janela do seu apartamento, olhando para as estrelas, conversava com Deus, dizia ele, uma espécie de conversa para o seu autoconsolo. Em um dado momento, ele sentiu alguém tocar no seu ombro. E ao virar para ver quem era, eis que era o espírito materializado, um espírito. Como ele não conhecia pessoalmente, ele questionou: quem é você? Ah, senhor Edivaldo, eu sou Manuel, a quem o senhor ora há mais de 10 anos, o suicida do trem. Divaldo, eu estou aqui porque percebi que o senhor está muito triste. A chorar, peço para o senhor, não chore. Você não pode ficar triste. Isso acontece quem ora para os necessitados. Por favor, não chore, Senhor. É muito importante. Suas orações foram muito importantes para mim. Senhor Divaldo, sofri muito, não sei por quanto tempo. Mas um dia comecei a escutar o Senhor implorando para Deus para me iluminar. E com o passar do tempo fui observando que o trem não mais passava por cima de mim e triturava meus ossos. Até que um dia veio uma pessoa que me socorreu, tirou-me de cima dos trilhos. Ah, foi um alívio. Hoje estou aqui para lhe agradecer e dizer: não chore. Precisamos de você. Precisamos das suas preces. Olha, minha gente, a história ou essa passagem de alguém que pediu orientação, para mim, a filosofia Kardec nos dá uma luz muito grande para que nós possamos fazer uma profunda reflexão do que seja a valorização da vida. E assim, eu termino esse pequeno assunto, que poderia ter muito mais assunto, levar 1 hora observando, descrevendo algumas passagens, para que possamos valorizar a nossa saúde espiritual de momento, a nossa lucidez a favor daqueles que têm menos lucidez do que nós. A minha gratidão a todos. Se encontrar essa preleção no YouTube, compartilhem. Compartilhem, minha gente. Se inscreva. É muito bom levar para o público coisas que nossos líderes religiosos não levam a conteúdo para as pessoas compreender o quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. É muito bom orar por nossos
provedores espirituais pedindo alguma coisa, mas é preciso saber quem somos, o que nós estamos fazendo aqui. Minha gratidão, meu muito obrigado àqueles que assistiram até agora. Até mais outras.